Vamos começar agora a ranquear o desempenho individual dos jogadores do Flamengo na vitória contra o Racing. Rossi. Bom, o Racing não precisou trabalhar muito no jogo contra o Racing. Teve ali uma grande defesa que ele fez após uma cobrança de escanteio do time argentino. Ele fez uma defesaça. Mas tirando isso, o Racing não precisou fazer muitas defesas no jogo. O Racing não criou tantas chances assim, apesar de ter ido bem em lances de bola parada. Para mim, o Racing não foi bem. Bom, a única defesa do Rossi durante os 90 minutos foi numa cabeçada ali, após uma cobrança de escanteio, que ele faz uma belíssima defesa. O Rossi foi muito mais. Teve que utilizar muito mais os pés nessa partida do que as mãos. E mais uma vez ele foi muito bem na saída de bola. Jogador muito importante na construção do Flamengo desde trás. Então o Rossi, para mim, tá na lista do foi bem. Guilherme Varela. Bom, não achei uma boa partida do Varela, não. O Varela, o lado direito ali do Flamengo não conseguiu criar muitas jogadas, chances para o time fazer o gol. O Flamengo jogou muito mais pelo lado esquerdo que pelo lado direito. O Varela não fez uma boa partida para mim, nem ofensivamente, também nem defensivamente. Mas ofensivamente eu acho que ele foi pior. Não gostei da partida do Varela. E para mim foi surpreendente que ele tenha começado de titular e para mim mais uma vez não jogou bem. Bom, acho que o Flamengo precisava de um lateral direito mais ofensivo do que o Varela. Achava que o Flamengo precisava de um lateral que pisasse mais a área, que chegasse mais à linha de fundo. O Varela até tentou isso em alguns momentos, mas ele não tem exatamente as características certas para fazer isso e acaba muitas das vezes atrapalhando a equipe. Defensivamente, ele nem foi tão exigido assim, até porque o Racing não atacou tanto o time do Flamengo, mas eu achei uma atuação bem mediana do Guilherme Varela. Danilo. Bom, eu gostei da partida do Danilo. O Danilo e o Léo Pereira tinham ali que marcar o Martinez. E eles, para mim, foram muito bem. O Danilo foi bem no duelo aéreo. Foi bem ali nas disputas contra os atacantes do Racing. Acho que o Danilo também fez uma ótima saída de bola. Inclusive, quando o Flamengo tinha a posse da bola no meio de campo, o Danilo participava demais ali da troca de passes do Flamengo. Eu gostei da atuação do Danilo, então para mim não foi bem. Eu acho que o Danilo, ele é um zagueiro que ajudou demais o time do Flamengo nos duelos contra o atacante Martinez. Acho que ele levou vantagem praticamente em todos os duelos. Isso é um ponto muito bom em relação a Danilo para o duelo contra o Racing. Inclusive, pensando para o segundo jogo, acho que o Danilo foi um jogador e é um jogador que consegue proteger muito bem a área do Flamengo. Eu só acho que teve alguns momentos que o Danilo poderia ter saído melhor com a bola nos pés. Claramente, ele não tem tanta qualidade na troca de passes como tem o Léo Ortiz, e isso acaba prejudicando o time do Flamengo em algumas situações, principalmente quando enfrenta um time tão fechado como foi o Racing em maior parte do jogo. Apesar disso, eu gostei bastante da atuação do Danilo e ele tá na lista do foi bem. Léo Pereira. Partidaça do Léo Pereira. Mais uma vez, um jogador importantíssimo para o Flamengo ali na saída de bola. Fez mais uma grande partida na marcação. Assim como o Danilo foi muito bem na marcação do Martinez. E assim, acho que mais uma atuação impressionante do Léo Pereira. Então, para mim, não foi bem. Bom, para mim o Léo Pereira foi um dos melhores jogadores em campo, sem dúvida nenhuma. Ele foi muito importante, assim como o Danilo, nos duelos contra o Martinez, só que eu acho que o Léo Pereira foi ainda melhor. Acho que o Léo é um jogador que está num nível realmente muito impressionante no momento. Importantíssimo na saída de bola do time do Flamengo, calmo, mesmo sabendo que pela frente tinha um atacante que realmente incomoda bastante. Foi bem no jogo aéreo, é um jogador que pode ajudar muito o time do Flamengo, tanto ofensivamente como defensivamente. E ele, com certeza, para mim, foi um dos melhores jogadores em campo. Ele tá com certeza na lista do foi bem. Alexandre. Gostei muito da atuação do Alexandro. Se em outros jogos eu elogiei o Alexandro na parte defensiva, dá para dizer dessa vez com certeza que eu vou elogiar o Alexandro na parte ofensiva. Ele junto com o Carrascal foram para mim os dois melhores jogadores do Flamengo no primeiro tempo. As melhores jogadas do Flamengo acontecia pelo lado esquerdo e ali tinha Alexandro e tinha Carrascal trocando passes entre eles. Quando um tentava o drible, o outro tentava o passe para encontrar um jogador mais à frente. Assim, achei a atuação do Alexandro muito boa ofensivamente. Eu gostei bastante da atuação do Alexandro. Para mim, defensivamente foi bem, mas para mim foi melhor ainda ofensivamente. Então, para mim, o Alexandro não foi bem. No duelo contra o Racing, o Alexandro tinha que jogar diferentemente do que ele joga, porque o Alexandre, quando geralmente joga com o time do Felipe Luiz, ele faz uma saída de 3. Ele é um dos 3 zagueiros
e faz a saída de bola. No duelo contra o Racing, ele precisava dar amplitude em campo, uma vez que o jogador que atuava pela esquerda era o meia, no caso o Carrascal. Então, assim, o Carrascal sempre vai levar a bola mais pro centro do que pra linha de fundo. Então, o Flamengo precisava que o Alexandre desse amplitude. Em alguns momentos no primeiro tempo ele até conseguiu. Ele faz um ótimo cruzamento pro Varela cabecear e o Arrascaeta chutar na trave. Depois ele faz também uma ótima jogada que ele toca para trás, que ele faz um cruzamento rasteiro para trás e o Arrascaeta ajeita e o Carrascal finaliza. Se você for ver, das melhores oportunidades do Flamengo no primeiro tempo, sai dos pés do Alexandre. Só que no segundo tempo, acho que o Felipe Luiz queria ter um jogador que desse mais amplitude e tivesse mais velocidade. Na minha opinião, o Felipe Luiz começa escolhendo errado ao colocar o Ayrton Lucas. Quem tinha que fazer isso era o Samuel Lino. Eu não teria tirado o Alexandre, acho que o Alexandre estava jogando razoavelmente bem. Então eu não teria tirado ele, principalmente por conta da parte defensiva. Então o Alexandre, concordo com a Mayara, ele vai para a lista do foi bem. Eric Pulgar. Bom, se você for olhar os 90 minutos, para mim o Eric Pulgar é o segundo melhor jogador do Flamengo na partida. O Eric Pulgar fez uma partidaça na parte defensiva, recuperou a posse da bola em vários momentos do jogo, mas mais do que isso, ele ganhou duelos no meio de campo, ganhou duelos aéreos e a qualidade no passe do Eric Pulgar é impressionante. Ele conseguiu encontrar um passe maravilhoso para o Samuel Lino fazer o gol. É verdade, esse gol foi anulado, mas foi um passe maravilhoso do Eric Pulgar. E ele foi muito importante para o Flamengo ali na reta final do jogo, tentar encontrar espaços, e ele participou muito bem dessa troca de passes no campo de ataque. Então, para mim, o Eric Pulgar não foi bem. É curioso, porque o Eric Pulgar, na minha opinião, foi o melhor jogador do Flamengo dos dois lados de campo. Ele foi o jogador que melhor defendeu e também foi um dos melhores que atacou. Acho que foi um jogador que ajudou demais o time do Flamengo na recuperação da posse da bola, principalmente na segunda bola que o time do Racing claramente tinha o objetivo de pegar. O Eric Pulgar defendeu muito bem a área. O Flamengo realmente conseguiu duelar bastante nesse jogo contra o Racing e levou vantagem, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo eu acho que o Flamengo levou bastante vantagem. Isso obviamente passa muito pelo desempenho do Eric Pulgar. O Eric Pulgar foi um jogador importante ofensivamente. Como a Mayara mesmo citou, é uma pena que a finalização do Samuel Lino ele estava impedido, porque o passe do Pulgar é espetacular. É um passe de quebrar linhas, é um passe diferente que o Flamengo precisava fazer ao longo dos 90 minutos e o Flamengo passou a fazer só nos últimos 15 minutos. Então o Eric Pulgar, com toda a certeza, ele só não é o craque do jogo porque teremos Carrascal. Mas Eric Pulgar, na minha opinião, também foi o segundo melhor jogador em campo. Jorginho. Bom, eu não gostei da atuação do Jorginho. Acho que o Jorginho perdeu a posse da bola e errou passes mais do que o normal dele. E ele assim teve dificuldade de vencer duelos contra os argentinos. O duelo ali no meio de campo, muitas vezes os jogadores argentinos empurravam ele, ou ele se desequilibrava, ou perdia a posse da bola. Atuação mediana. Bom, eu vou discordar de você. Eu acho que o Jorginho tá na lista do foi mal. Não gostei da atuação do Jorginho. Ele teve muita dificuldade com a bola nos pés. Estava cometendo erros assim que geralmente a gente não vê o Jorginho cometer. E erros que são importantes, porque se o Flamengo perde a posse da bola naquela situação ali, por exemplo, na saída de bola, o Flamengo pode tomar um gol. A gente viu, por exemplo, no duelo contra o Palmeiras, o Aníbal, jogador que ocupa praticamente o mesmo setor do Jorginho, errando e resultando sem gol. Acho que o Jorginho foi... Assim, ele não conseguiu duelar. Ele perdeu praticamente todos os duelos que ele disputou com o Sousa ou com o Zuculini. Os volantes do Racing levaram muita vantagem em relação ao Jorginho. Foi uma atuação realmente bem decepcionante do volante do Flamengo. Principalmente se a gente lembrar que no duelo contra o Palmeiras ele praticamente conseguiu controlar o meio de campo, ganhar muitos duelos. Contra o Racing não. Contra o Racing, na minha opinião, o Jorginho foi muito mal. Acho que o Jorginho foi o pior jogador em campo dos que começaram do time do Flamengo. Essa que é a verdade. Então, pra mim, o Jorginho tá na lista do foi mal. Luiz Araújo. Bom, mais uma vez, pra mim, o Luiz Araújo não fez uma boa partida. Tava dominando a bola muito longe do gol. As boas qualidades que ele tem de puxar pro meio e chutar pro gol, não fez. Achei que faltou muitas vezes ele tentar partir pra cima da marcação do Racing, tentar dribles. E ele não fez isso. Aí você vê como o Flamengo mudou no segundo tempo, quando entrou Samuel Lino, quando entrou Gonzalo Plata, partindo pra cima, tentando drible. E nem em lances de bola parada que o Luiz Araújo vai tão bem, ele não cobrou escanteios tão bem assim, nem faltas, dá pra dizer. Eu acho que teve uma falta que ele cobrou. Não gostei da atuação do Luiz Araújo. Pra mim é mais uma atuação ruim do Luiz Araújo. Então pra mim o Luiz Araújo não foi mal. Luiz Araújo no duelo contra o Palmeiras ele foi muito participativo na parte defensiva. Ofensivamente eu acho que ele não agregou tanto assim.
No duelo contra o Racing, nem defensivamente, nem ofensivamente, o Luiz Araújo conseguiu aparecer para o jogo. Estava muito bem marcado? Sim, estava muito bem marcado. Mas o jogador precisa se movimentar, o jogador precisa buscar a bola, o jogador precisa querer participar mais do jogo. E eu acho que o Luiz Araújo não tentou tanto assim, principalmente se a gente pensar que é uma semifinal de Libertadores. Então o jogador ele precisa ir de encontro à bola, ele precisa ir buscar a bola em algumas situações. E o Luiz Araújo, na minha opinião, não o fez. Nem na bola parada, que é um ponto que o Luiz Araújo pode fazer a diferença, ele conseguiu corresponder. Inclusive, ele deveria ter cobrado algumas bolas paradas e, assim, não cobrou. E aí o Flamengo praticamente não conseguiu fazer nada com a bola parada. Então, o Luiz Araújo está na minha lista do foi mal. Carrascal. Partidaça do Carrascal, com certeza o craque do jogo, fez o gol da vitória, mas mesmo se não tivesse feito o gol da vitória, na minha opinião, seria o melhor jogador do Flamengo nessa partida. O Carrascal foi muito importante para o Flamengo, seja ali em dribles pelo lado esquerdo, depois foi jogar de camisa 10, muito bem na troca de passes, conseguiu um passe no final do jogo incrível para o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique acaba perdendo o gol e aí no rebote da defesa do goleiro, o próprio Carrascal faz o gol. Participou demais do jogo, assim, partidaça do Carrascal, então pra mim tá no craque do jogo. Bom, o Carrascal jogou muita bola, a verdade é essa. Foi um jogador que conseguiu criar oportunidade, conseguiu finalizar, conseguiu fazer um gol. Inclusive, acredito eu que ele venceu praticamente todos os duelos que ele disputou. Foi um jogador que dificilmente perdia a posse da bola, independente de jogar pelo lado esquerdo ou jogar mais pelo centro. O Carrascal ajudou muito o time do Flamengo. A realidade é que se o Carrascal não tivesse tido a atuação que ele teve, dificilmente o Flamengo teria vencido o Racing, porque muito do jogo do Flamengo passou pelos pés do meia colombiano, até porque o Arrascaeta e o Pedro, na minha opinião, não estiveram numa grande noite. Então, o Carrascal foi fundamental para que ele tivesse uma grande noite. Ele ajudou demais o time do Flamengo. Então, ele com certeza está no craque da partida. De Arrascaeta. Bom, De Arrascaeta ali no primeiro tempo teve momentos que ele participou muito bem ali da troca de passes pelo meio. Foi para mim uma das melhores jogadas do Flamengo no primeiro tempo, quando o Flamengo trocava passes de primeira, o Flamengo conseguia chegar perto da área do Racing e entrar na área. Só que teve momentos ali que o Arrascaeta poderia ter finalizado pro gol, só que teve um momento que ele dominou a bola acabou correndo e ele não conseguiu finalizar. No segundo tempo, ele consegue entrar de frente pro gol e ele finaliza mal pro gol. Se eu tanto elogio o Arrascaeta ser um jogador que está sendo tão decisivo para marcar gols no Flamengo, nesse jogo não aconteceu isso. O Arrascaeta perdeu algumas chances que ele poderia ter feito gol ou poderia ter finalizado melhor. Então, para mim, o Arrascaeta está na atuação mediana. Eu não gostei da atuação do Arrascaeta, sendo bem sincero. Eu achei que o Arrascaeta, em alguns momentos do jogo, estava muito marcado. Não estava conseguindo sobressair em relação à marcação. Eu concordo que teve algumas situações que ele poderia ter chutado rapidamente. Por exemplo, você vê a finalização que ele tem no segundo tempo, quando o goleiro Cambenses faz uma defesaça. É exatamente sobre isso que eu tô querendo dizer. Você tem que pensar mais rápido. Você tem muitos jogadores à sua frente. Chuta logo, tenta arriscar. Então eu sinto que, por exemplo, na Libertadores, o Arrascaeta tá com dificuldades contra times mais físicos. Se no Campeonato Brasileiro a gente não acha que tem tantos times físicos como tem aqui na Libertadores, eu acho que o Arrascaeta tá tendo dificuldades na Libertadores por conta desse estilo de jogo. O Flamengo pegou o Estudiantes, agora enfrentou o Racing, na primeira fase já tinha enfrentado o Central Córdoba. São times muito mais físicos do que técnico. Então o Arrascaeta, na minha opinião, mais uma vez teve dificuldade. Ele tá na minha lista da atuação mediana. Pedro. Bom, eu achei o Pedro muito bem marcado no jogo contra o Racing. Teve ali lances que eu achei que ele perdeu duelos contra o Orojo, mas eu acho que o Flamengo criou muito pouco por centroavante. Se nas outras partidas o Pedro conseguiu, por exemplo, marcar gol contra o Botafogo, contra o Palmeiras, nesse jogo ele teve 2 finalizações, uma eu acho que nem contou, que foi, eu acho que marcado falta antes no Carrascal, mas essas 2 lances que ele conseguiu finalizar, que a bola sobrou ali após falta no Carrascal, e depois ali que o Varela cabeceou a bola para o meio da área e o Pedro conseguiu de alguma forma finalizar para o gol, foi 2 lances que, na minha opinião, ele conseguiu a finalização porque a bola sobrou para ele, não porque o time do Flamengo conseguiu criar a chance para ele. Então, para mim, o Pedro estava muito bem marcado e o Flamengo criou muito pouco por centroavante, então, para mim, é atuação mediana. Assim, era meio natural que o Pedro tivesse dificuldades no duelo contra o time do Racing, porque o Racing, muitas das vezes, faz uma linha de 5 defensores. Então, para o centroavante jogar sozinho, fica muito mais complicado, porque tem 2, 3 jogadores em torno dele. Acho que o Pedro até tentou se movimentar e tal, mas ele estava muito bem marcado. Essa que é a verdade, muito bem marcado mesmo. Acho que o Pedro, em algumas situações,
Claro que poderia fazer um pouco melhor, claro que poderia fazer um pouco melhor, mas aí eu posso falar isso de todos os outros jogadores. Por exemplo, as finalizações do Pedro é mais mérito do Pedro do que realmente oportunidade criada do time do Flamengo. Você vê aquela finalização que ele tem ali na reta final do primeiro tempo. Cara, o Pedro se joga, faz um giro para tentar finalizar e aí, como eu volto a dizer, é mérito do Pedro tentar conseguir fazer esse tipo de finalização. O Flamengo não conseguiu criar oportunidade para o Pedro. A única bola que a gente poderia falar assim, o Pedro conseguiu finalizar, é um lance que provavelmente nas estatísticas sequer vai contar, porque ele finaliza, o Cambeses faz a defesa, mas a realidade é que o jogo nem estava mais valendo, o árbitro volta e dá falta. Então, assim, essa finalização que eu considero a melhor do Pedro no jogo, provavelmente não vai entrar nas estatísticas. Então, assim, pra mim é uma atuação mediana do Pedro. Não acho que ele foi mal, mas também não acho que ele foi bem. Gonzalo Plata. Gonzalo Plata entrou muito bem no segundo tempo, partindo para cima da marcação, ganhando na velocidade dos defensores do Racing. Achei a atuação do Gonzalo Plata muito interessante. Ele incomodou demais ali a marcação do adversário. Acho que o Flamengo conseguiu, com velocidade, com dribles, incomodar demais a marcação do Racing. Então isso também passa pela boa atuação do Gonzalo Plata. Então, para mim, o Gonzalo Plata não foi bem. Diferentemente do duelo contra o Palmeiras, que eu achei que o Gonzalo Plata entrou mal, no duelo contra o Racing, o Gonzalo Plata entrou muito bem. Foi o jogador que deu uma movimentação diferente pelo lado direito, incomodou, driblou, tentou cruzamentos na área. Eu acho que o Gonzalo Plata foi uma peça fundamental, principalmente na reta final do jogo, onde realmente ele conseguia balançar mais o sistema defensivo do Racing por ter mais qualidade no drible do que o Luiz Araújo, um jogador que tem inclusive mais velocidade do que o camisa 7 do Flamengo. Eu gostei bastante da entrada do Gonzalo Plata e ele tem, para mim, que ele tem grandes oportunidades de começar o jogo na Argentina. Então o Gonzalo Plata está na lista do foi bem. Ayrton Lucas. Bom, o Ayrton Lucas entrou, acho que para dar amplitude pelo lado esquerdo, já que o Flamengo naquele momento tinha o Carrascal jogando pelo lado esquerdo de ataque. Não achei que o Ayrton Lucas fez muita diferença assim, no ataque. Teve um lance que ele poderia ter feito cruzamento ou tentado a finalização cruzada, ele preferiu uma finalização reta. Tirando esse lance, eu não me lembro muito do Ayrton Lucas ter feito grande jogada pelo lado esquerdo. Teve um lance que ele faz uma falta desnecessária, recebe um cartão amarelo um pouco tempo depois que tinha entrado. Não achei que o Ayrton Lucas entrou bem, então para mim o Ayrton Lucas está na atuação mediana. Sim, o Felipe Luiz colocou o Ayrton Lucas em campo para dar amplitude pelo lado esquerdo, mas o Ayrton Lucas é um jogador que muitas das vezes mais atrapalha do que ajuda. Tem um lance em que ele chega ali de fundo, que era um lance óbvio para fazer o cruzamento, e ele tenta uma finalização que não fazia o menor sentido, ele mal tinha ângulo para poder finalizar. O Ayrton Lucas muitas das vezes domina a bola, carrega ela, ele levanta a cabeça, ele ignora os seus companheiros em várias situações e tenta finalizar para o gol. E o Flamengo precisa de um jogador, principalmente lateral, que o jogador, tente um cruzamento, tente um passe diferente. O Ayrton Lucas muitas das vezes opta por tentar fazer a jogada sozinho. Defensivamente, não sofreu tanto, por quê? Porque o Racing praticamente não fez nada ofensivamente no segundo tempo. Então o Ayrton Lucas não precisou trabalhar tanto defensivamente. Mas eu não gostei da entrada do Ayrton Lucas, ele tá na minha lista do foi mal. Bruno Henrique. Bom, o Bruno Henrique entrou no segundo tempo e entrou mal. Não participou tão bem do jogo como outros jogadores que entraram no decorrer da partida, como o Samuel Lino, que entrou junto com ele. E o Bruno Henrique perdeu um gol feito. Perdeu um gol na cara do gol. O Bruno Henrique perdeu um gol que não dá pra perder. Pra mim o Bruno Henrique entrou muito mal. Essa aqui é a verdade. Se o Pedro, na minha opinião, não estava conseguindo sobressair a marcação do time do Racing, eu achei que o Bruno entrou ainda pior. Você vai falar, mas o Bruno Henrique teve aquela finalização. Eu sei que teve, mas é muito mérito do Carrascal e porque o Bruno Henrique tem velocidade. Por isso e porque o Racing estava cansado. Mas aí o Bruno Henrique chega frente a frente com o goleiro e perde gol, pô. Chuta a bola no peito do goleiro. Não dá pra perder uma oportunidade dessa, independentemente dele ser centroavante ou não. É uma finalização que um jogador atacante não pode perder. E o Bruno Henrique perdeu. Não achei que ele entrou bem, como entrou, por exemplo, o Gonzalo Plata e o Samuel Lino. Esperava, obviamente, mais do Bruno Henrique. É hora, sim, do Bruno Henrique entregar mais. Principalmente porque, assim, se mantiver o nível que ele tá agora, pra mim ele não fica pra próxima temporada, não. Então, o Bruno Henrique tá na lista do foi mal. Samuel Lino. Bom, pra mim o Samuel Lino entrou muito bem no jogo, partindo pra cima da marcação, tentando dribles. Ele conseguiu, por exemplo, fazer um gol. Uma pena que ele tava um pouco à frente da última linha de marcação do Racing, e aí estava impedido. E ele estava bem, só que ele perdeu uma chance de gol incrível.
Na finalização que a bola sobrou para ele dentro da área, ele finalizou alto. Na minha opinião, deveria ter finalizado rasteira para dificultar a defesa do goleiro do Racing. Foi um gol perdido, na minha visão. Acho que o Samuelino entrou no segundo tempo e já foi melhor do que foi em outras partidas. Mesmo jogando pouco tempo comparado a outros jogos que ele inicia de titular, eu achei que dessa vez ele foi bem, e assim como o Gonzalo Plata, foram fundamentais para o Flamengo conseguir criar mais chances no final do jogo. Então, para mim, o Samuelino não foi bem. O Samuelino provou, por exemplo, no segundo tempo, quando ele entrou, que o lado direito do Racing, no caso o lado esquerdo do Flamengo, era o setor onde o Flamengo realmente tinha que colocar jogador de velocidade, jogador de drible. O Carrascal já estava levando muita vantagem por aquele setor. E quando o Samuelino entrou descansado, conseguiu levar igualmente vantagem naquela posição, porque o ala do time do Racing claramente tem dificuldades na marcação. Então o Flamengo levou bastante vantagem naquele setor. O Samuel faz um gol, infelizmente estava impedido, e assim, era um belíssimo gol de cabeça. Uma pena que não tenha valido esse gol. Depois, antes, eu acho que ele perde uma oportunidade de finalização. Vai ter gente que vai dar mérito pro goleiro, vai ter gente que vai dizer que o Samuel perdeu o gol. Eu fico no Samuel deveria ter finalizado melhor, principalmente tentado finalizar um pouco mais para baixo. Quando você finaliza para cima e o goleiro é um goleiro alto, que tem explosão, provavelmente ele vai fazer a defesa, que foi exatamente o que o goleiro do Racing fez. Acho que ele tinha que ter finalizado para baixo. Mas o Samuel foi, assim, peça-chave na reta final do jogo do Flamengo. Era um dos jogadores que estava fazendo muita diferença, que estava levando muita vantagem em relação ao sistema defensivo do Racing. E é um jogador que eu esperava que começasse exatamente porque o estilo de jogo dele batia bem com o time do Racing, que, principalmente pelo setor do lado direito. Eu acho que tem grande chance do Samuel começar no segundo jogo, assim como o Gonzalo Plata. E eu gostei da atuação do Samuelino. Ele está na lista do foi bem. O Emerson Royal não vai ser avaliado, uma vez que ele entrou aos 38 minutos do segundo tempo. O Emerson não será avaliado pela gente. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.